noite que a estrela de Thiago Almada brilhou, o Botafogo vence o Corinthians no Newton Santos e se isola na liderança. Partindo direto para as escalações. Bem, o Botafogo ele não tinha nenhum desfalque realmente para esta partida, tirando o técnico Arthur Jorge, né, que vinha para cumprir suspensão, então mandou a campo o que tinha de melhor. No gol a gente tinha o John, na zaga a gente teve a estreia do lateral direito Vitinho, que vinha do Burnley, Bastos e Alexandre Barbosa aqui no miolo da zaga, e o Marçal na lateral esquerda, já que o Cuiabano estava lesionado, e o Alex Telles, né, o estreante que entrou no decorrer da partida, ainda não estava com o físico ideal para os 90 minutos. Na volância, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. E na linha de meio campo a gente tinha Thiago Almada, Savarino e Luiz Henrique caindo mais pela direita. E no ataque, né, sozinho, o Igor Jesus. Já do lado do Corinthians, você tinha um time muito desfalcado depois do jogo contra o Flamengo e toda aquela confusão. E que vinha aqui pro Newton Santos para tentar manter a boa fase do time. E aí o Corinthians ele veio escalado com 3 zagueiros, com Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano. Mateuzinho e Matheus Bidu nas alas. Ranieri, que jogo tenebroso do Ranieri, eu ainda vou falar muito disso. E José Martínez aqui na volância, Rodrigo Garro de camisa 10, e lá um ataque um pouquinho mais móvel, né, com uma dupla de atacantes com Ángel Romero e Thales Magno. Cara, logo no início da partida, você tem um jogo extremamente truncado. O Corinthians ele faz uma marcação muito forte pro Botafogo, e o Botafogo parece que ainda estava começando a ligar as máquinas realmente para começar a trabalhar, e estava num ritmo um pouquinho mais lento. Só que depois desse início um pouquinho mais lento do Botafogo realmente, cara, o que a gente viu nesse primeiro tempo foi um completo amasso. Assim, o Botafogo fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, essa pressão incessante e incansável, sufocando o adversário. E do lado do Corinthians, você tinha um time um pouquinho mais... Cara, eu não sei se covarde é a palavra correta, mas um time com um ímpeto que fugia daquele ímpeto padrão do time do Ramon Dias. Um time que ele sentou na defesa nesse primeiro tempo aqui e aceitou ser atacado. E quando tentava sair no contra-ataque, não conseguia sair com qualidade realmente, nem com o número de jogadores. O time estava realmente com medo desse Botafogo. E cara, o Botafogo foi empilhando chances atrás de chances, com finalizações de Luiz Henrique, de Savarino, de Igor Jesus. Cara, você tem um peixinho do Igor Jesus, que o Hugo Souza ele faz uma defesa gigantesca. E assim, o Hugo Souza empilhando defesas. O Hugo, cara, até mais ou menos os 39, quando sai realmente o gol do Botafogo, ele tinha feito no mínimo umas 5 defesas difíceis. Assim, se não fosse o Hugo, se fosse um goleiro mais mediano aqui, se fosse, por exemplo, o Donelli, que é o goleiro reserva do Corinthians, estaria facilmente uns 3-4-0 aqui pro Botafogo e não seria um absurdo. Realmente o Botafogo ele amassou o Corinthians nesse primeiro tempo e o Corinthians não mostrava resistência basicamente. E aí aos 39 minutos você tem o diferencial. Se antes o Hugo Souza estava conseguindo salvar o Corinthians e basicamente barrar esse ataque do Botafogo, agora cara apareceu o Thiago Almada. Ele deixou o Ranieri totalmente na merda com um cortezinho, o Ranieri ele foi seco nele, o Almada ele só deu um toque pro lado. Achou uma bola maravilhosa pro Savarino. E cara, o Savarino ele só teve que tocar pro meio, conseguiu matar o Hugo Souza. E ali estava o Luiz Henrique pra empurrar a bola pro fundo do gol. E agora toda aquela pressão do Botafogo realmente ela fez justiça, né? Finalmente o Botafogo ele conseguiu chegar a um gol merecido. E vimos a Covia até que aquele momento ali do jogo tava saindo barato pro Corinthians. Porque, cara, o tanto que o Hugo Souza ele teve que salvar o time é brincadeira. Porém, o Corinthians meio que no último ar de lucidez nesse primeiro tempo, logo depois desse gol do Botafogo, ele conseguiu arranjar um pênalti com o Mateuzinho, que conseguiu atrasar a passada, né? E o Marçal foi muito juvenil no lance e acabou acertando o Mateuzinho, pênalti muito bem marcado. E aí, cara, você tem um Romero, um jogador que vem numa boa fase, né? Vem fazendo gols importantes pro Corinthians, tanto no Brasileiro contra o Flamengo, quanto contra o Juventude. E aí ele pega essa bola na mão e ele vai pro pênalti, cara. E, assim, o Romero, ele geralmente bate esse pênalti assim, devagar mesmo, com paradinha e por aí vai. Só que, cara, você não pode se dar ao direito de bater um pênalti tão mal batido quanto foi esse do Romero ontem. Com o Corinthians ele precisando absurdamente desse empate. Esse empate que ele seria gigantesco, ainda mais pelo primeiro tempo ruim do time alvinegro. E aí o Romero, cara, ele dá aqueles pulinhos, bate mal. O John, ele vai muito bem no lance, ele espera. E depois quando ele vê a bola saindo, realmente só se movimenta e defende o pênalti. Primeiro pênalti defendido na carreira do John, o que só piora pro Romero, cara. Pô, gente, pelo amor de Deus, você não pode só pegar essa bola, com o seu time ele perdendo depois de tomar um pau no primeiro tempo, e bater um pênalti displicente daquele. E aí com isso o jogo ele vai pro intervalo com o Botafogo ganhando por 1-0, um placar que saiu até que barato pro Corinthians.
Só que o Corinthians ele teve a chance, né, meio que uma bola assim que Deus ele falou, tá aí, empatem. E conseguiu desperdiçar. O que só deixou o prejuízo ainda maior pro Corinthians nesse primeiro tempo. E aí, pra volta do segundo tempo, realmente, o Ramon Dias ele percebe que o time ele tava mal e ele socorre o time muito bem. Ele tira o Thales Magno, que não fez um bom primeiro tempo, né? O Thales Magno ele vem fazendo realmente alguns bons jogos pela camisa do Corinthians, só que ontem ele não conseguiu render. E tirou o Caetano para colocar Breno Bidon e Héctor Hernandes. E com isso, o Corinthians ele conseguiu ganhar o meio de campo e também ter mais presença ofensiva com o Héctor Hernandes. E em contraste a isso, uma melhor ofensiva do Corinthians que conseguiu criar mais chances nesse início de segundo tempo, você teve um Botafogo, cara, que voltou muito mal pro segundo tempo. O time ele parecia meio cansado e não sei, deu meio que um apagão no Botafogo. Isso misturado com alguns desempenhos individuais dos jogadores, cara, por exemplo, Bastos, zagueiro angolano, que vinha fazer uma temporada sensacional pelo Botafogo. Ontem, cara, fui muito mal nesse segundo tempo. E inclusive, né, talvez devesse ter sido expulso, eu não sei, né, teve uma polêmica ali com o Romero e tal, só que você via realmente que o Botafogo ele voltou muito mal, e o Corinthians ele se aproveitou disso. O Corinthians até achar o seu gol com o Rodrigo Garro de pênalti aos 63 minutos, ele dominou o segundo tempo, por mais ou menos ali uns 18 minutos e por aí vai, com o Botafogo não conseguindo levar muito perigo pro Corinthians, e o Corinthians realmente saindo pra jogo. Todo aquele ímpeto muito pra baixo do Corinthians, que só se defendeu e parecia estar com medo no primeiro tempo, foi embora nesse segundo. Era um time mais corajoso, era um time que queria propor futebol, era um time que queria buscar realmente o gol de empate. E aí o Corinthians, ele consegue um pênalti num lance meio que morto, né, que o Raniel ele tá basicamente ali quase saindo juntamente com a bola, né, pela linha de fundo, e o Barbosa ele chega e dá um empurrão nas costas do Raniel com uma força totalmente descabida. Cara, o Daronco ele não marcou na hora, né? O VAR ele chamou e na volta o Daronco ele marca o pênalti. Pra mim, pênalti muito claro, a força totalmente desnecessária do Barbosa nas costas do Raniel. Assim, pênalti claríssimo. E você ter esse jogador, né, esse zagueiro que ele é xerifão, que ele levanta a torcida, que ele é meio pilhadão, é bom. Só que tem umas horas que ele perde a cabeça. E cara, ontem o Barbosa ele perdeu completamente a cabeça nesse lance, cara. Um pênalti, assim, totalmente infantil do zagueiro do Botafogo. E aí o Rodrigo Garro, né, meio que cansado de ter que carregar tanto animal nesse time do Corinthians, agora ele pega a bola, não deixa o Romero bater. Eu acho pênalti de segurança no meio, pênalti muito bem batido. E, cara, esse é um pênalti que você tem que bater quando o seu time ele precisa realmente da vitória. Eu sei que o Romero, ele bate pênaltis, né, com essa paradinha, batendo devagar e tal. Só que, cara, você tem que ter, às vezes, um plano B. Porque claramente o John ele sabia como o Romero ia bater ontem e o Romero ele não tinha repertório. E aí o Rodrigo Garro ele pegou essa bola e no segundo pênalti ele mostrou realmente como que se faz em situações assim e empatou a partida. O Corinthians ele continuou melhor até que no jogo, só que é nessas horas, quando o time ele tá mal, quando o Botafogo ele não consegue reagir, que você ter um craque faz diferença. E foi assim com o Thiago Almada, cara. Novamente, a bola cai nos pés dele, depois de um cruzamento que o Raniel ele cortou muito mal, aí o Raniel ele vai à caça e vai de novo seco e toma um drible desconcertante do Almada. O Almada ele finaliza, conta com o desvio da zaga do Corinthians e aí ele consegue fazer o 2-1 no placar. Logo depois do gol do Corinthians, você tem um balde de água fria, que é o gol do Botafogo do Almada, no lance de genialidade dele e também que uns jogadores do Corinthians, né, como foi o exemplo do Raniel, foram muito mal. E aí, pro fim da partida, né, o Botafogo ele conseguiu reguar muito bem, vamos colocar assim, o jogo no geral. Conseguiu botar essa bola no chão, calmar a partida e diminuir aquele ímpeto do Corinthians. E aí a partida, ela realmente termina com esse 2-1 pro Botafogo, que pelo que foi o primeiro tempo, se mostra justo. Só que pelo que o Corinthians ele conseguiu mostrar no segundo tempo e pelo que o Botafogo ele não conseguiu mostrar, dá uma sensação que poderia ter sido um pouquinho diferente. Mas no final, aquele pênalti do Romero, ele realmente fez muita falta. E o Botafogo, ele sai com a vitória e com a liderança isolada. E o Corinthians, ele fica na zona de rebaixamento ainda mais afundado. Falando do prognóstico aqui do futuro das equipes. Eu vou falar um pouquinho mais do Botafogo aqui no início, porque pra mim não tem lá muito pra falar. Gente, o Botafogo, ele é o melhor time, joga o melhor futebol do Brasil, enfrentou um Corinthians que vinha assim numa boa fase, porém em casa. E aí, gente, o Botafogo ele fez um primeiro tempo do nível, do padrão Botafogo de qualidade e conseguiu, né, sair ganhando. E aí, na volta para o segundo tempo, quando o time ele voltou um pouquinho mais cansado, eu acho que é normal, né, ainda mais esse estilo de jogo do Botafogo, que é muito intenso, é ataque a todo momento, uma hora ou outra em segundo tempo você vai morrer. E aí morreu ontem, né? É uma coisa que você tem que rever para jogos, por exemplo, de Libertadores, porque se você morre no segundo tempo de Libertadores, a chance de dar um problema muito grande é muito maior. Só que contou com uma genialidade do Thiago Almada
para reviver o time e conseguir a vitória. O futuro pro Botafogo, né, para mim, continua sendo o mesmo. O time ainda é favorito nas quartas de final da Libertadores e muito provavelmente vai conseguir o título brasileiro. Se continuar fazendo tudo que está fazendo agora, vai sair dessa temporada, na minha opinião, com 2 títulos. Agora é realmente continuar administrando e não baixar a bola, porque não pode vacilar no Campeonato Brasileiro e não tem um time que talvez saiba disso melhor do que o Botafogo, né? Principalmente depois do que aconteceu ano passado. Agora falando do Corinthians, porque eu tenho bastante coisa pra falar do Corinthians. Bora lá. É um resultado ruim? Sim. Por quê? Porque o Corinthians ele teve chances de sair do Newton Santos com um empate. Um empate que seria um resultado excelente. Porque o Corinthians ele continuaria na 17ª posição, agora o time ele caiu para 18ª por conta da vitória do Vitória contra o Atlético Goianiense. E, cara, estaria só um ponto de sair da zona realmente. Porém, tem que ser dito, gente, alguém esperava um resultado diferente para esse jogo de ontem do que uma vitória do Botafogo? Um empate do Corinthians seria um resultado que, na minha opinião, fugiria da média. Eu vi muita gente revoltada, indignada, falando que agora o Corinthians ele tá ferrado, não vai conseguir sair muito dessa zona de rebaixamento, a situação agora piorou de vez. Gente, nos cálculos agora, né, de todo corintiano, para realmente conseguir pontos, para tentar se salvar da zona de rebaixamento, se algum corintiano ele colocou algum ponto nesse jogo aqui do Newton Santos, ele estava errado. Essa derrota para o Botafogo, ela era a coisa mais esperável possível quando se fazia, né, algumas previsões. Essa derrota para o Botafogo, ela é ok. E eu sei que a matemática do Corinthians ela é muito complicada. Você precisa de agora em 12 rodadas, 7 vitórias. Isso é muito complicado. Só que não é por conta de uma derrota para o Botafogo, que é o time que pratica o melhor futebol do Brasil, que acabou tudo que o Corinthians está rebaixado. Muita calma nessa hora. Eu vi muita gente tacando pau nessa atuação do Corinthians. E tem que realmente criticar o primeiro tempo, que foi muito fraco. Só que no segundo tempo, o Corinthians ele bateu de frente com o melhor futebol do Brasil. E isso tem que ser valorizado. O Corinthians ele conseguiu reagir no segundo tempo. O Corinthians ele mostrou vida, ele mostrou futebol. Mostrou que alguns nomes eles conseguem realmente praticar um bom futebol. Ontem a gente teve a estreia, por exemplo, do André Carrilho, que me parecia um jogador muito interessante que vai ajudar o Corinthians. Novamente o Igor Coronado, ele entrou até que ajudando bem o time. Assim, o Rodrigo Garro eu não tenho muito o que falar, um jogador espetacular. O Hugo Souza, cara, novamente, o partidaço do Hugo Souza, embora o Corinthians tenha saído derrotado. Se não fosse ele, o Corinthians teria levado facilmente mais 3, 4 gols. Então, o Corinthians realmente mostrou um bom futebol, ele mostrou que tem de onde tirar. Tem de onde tirar leite de pedra desse time aqui. Realmente o Corinthians ele consegue praticar um bom futebol e vai conseguir bater de frente nos próximos jogos com adversários para conseguir pontos essenciais na luta contra o rebaixamento. Então não é o fim do mundo. Perder para o Botafogo não é o fim do mundo. Não pode ser normalizado. Claro, um time como o Corinthians ele não pode normalizar a derrota. Só que, como eu disse, na cartela contra o rebaixamento, qualquer ponto que fosse colocado nesse jogo contra o Botafogo era um cenário otimista. Essa derrota era o previsível. Essa derrota era o esperável. Então não é o fim do mundo porque ela veio. Só que agora a gente também tem que fazer algumas críticas. Gente, o que aconteceu com o Ranieri? O Antônio Oliveira ele levou o futebol do Ranieri junto com ele? Cara, que partida tenebrosa. Fica muito na conta do Ramon Dias de não ter substituído o Ranieri no primeiro tempo ainda. Cara, muito mal na marcação, indo seco nos botes. Os 2 gols do Corinthians ontem, eles estão nas costas do Ranieri. O Almada, ele brincou de gato e rato com o Ranieri. Parecia um jogador profissional driblando pra cima de um moleque de 10 anos. Gente, foi patética essa partida do Ranieri ontem. E ele tem que ser cobrado. Eu sei que o Corinthians ele tava desfalcado, por exemplo, do Charles, e muito provavelmente o Charles jogaria aqui. Só que você percebeu a falta que faz o Charles. E olha que pra mim o Charles já é um jogador extremamente limitado. Realmente, cara, não dá mais pra confiar tanto no Ranieri. E você tem outros nomes, como por exemplo o André Carrilho aqui, que talvez venham a ser testados aqui nessa posição. Tudo bem que não é um nome tão, assim, de marcação mesmo. Só que depois da partida de ontem do Ranieri, ficou evidente que você não pode confiar muito nele. Qual que é a matemática pro Corinthians daqui pra frente? Gente, assim, é muito simples. O Corinthians ele vai ter uma verdadeira final no próximo fim de semana, dia 21, às 4 horas, contra o Atlético Goianiense. Jogando em casa, muito provavelmente com a estreia de Memphis Depay. O Corinthians ele tem que tratar isso daqui como final de Copa do Mundo. Uma vitória aqui ela é mais do que essencial. O Corinthians ele não pode perder nenhum ponto sequer contra o Atlético Goianiense. O Corinthians ele tem que ganhar e ganhar bem. Tem que até que fazer saldo de gols contra o Atlético Goianiense. O Corinthians ele não pode se dar o luxo de desperdiçar pontos contra o lanterna do campeonato se ele quiser se manter na Série A. Isso é muito sério. Esse jogo contra o Atlético Goianiense
ele vai ser a representação de, tá bom, o Corinthians ele vai conseguir escapar da zona de rebaixamento ou não, o Corinthians ele não vai conseguir. Porque se o Corinthians ele empatar essa partida, é fim de mundo. É pandemônio. O Corinthians ele não pode desperdiçar nenhum ponto sequer contra o Atlético Goianiense. E assim, gente, na minha opinião mesmo, esse jogo contra o Fortaleza agora na terça-feira, completo foda-se. Coloca o Sub-11 pra jogar, não me interessa. Gente, o Corinthians ele tem que entregar alguma dessas competições. E pra mim é Sul-Americana. Aqui, ó, muito obrigado, Comembol. Foi muito interessante, né, realmente jogar Sul-Americana aqui. Chegamos até as quartas, pá, tchau. Não pode jogar um titular sequer contra o Fortaleza. Só aqueles que estão suspensos pro jogo contra o Atlético Goianiense. Por exemplo, o André Ramalho, que tomou amarelo por reclamação no final do jogo. Porra, cara, realmente, André Ramalho, toda a sua experiência você vem e me faz uma dessa, cara. O Corinthians vai ter uma final, uma decisão no próximo fim de semana e você tá suspenso por uma bobeira. Então, cara, o Corinthians ele é obrigado a ganhar do Atlético Goianiense. E ele vai ter uma sequência dos próximos 5 jogos, 4 são em casa. Um é esse contra o Atlético Goianiense, depois vai enfrentar o São Paulo em Brasília, um jogo que foge um pouquinho da régua, né? É um jogo mais complicado realmente. Mas clássico é clássico, vai que o Corinthians consegue pontuar fora de casa. E qualquer ponto contra o São Paulo aqui fora de casa já vai valer muito, já vai ser de grande ajuda. E aí o Corinthians ele vai ter 3 jogos seguidos em casa. Internacional, um jogo que o Corinthians, na minha opinião, pode ser para trocação e pode muito bem ganhar essa partida, mas pontuar aqui também é essencial, um empate para mim tá ok. Atlético Paranaense em crise. A temporada do Atlético Paranaense é de crise. O time tá com um desempenho patético. E o Corinthians ele vai ter que se aproveitar disso. O Corinthians ele precisa ganhar do Atlético Paranaense, por exemplo. E depois vai enfrentar o Palmeiras, que é clássico, né? E aí as coisas se igualam. Mas aqui realmente eu não cobro muito uma vitória, porque afinal é o Palmeiras. Então se o Corinthians, por exemplo, empatar, na minha opinião, vai tá justo. E aí, cara, o Corinthians ele também vai ter que fazer pontos fora de casa. E ele vai enfrentar adversários diretos fora de casa. Vai enfrentar Cuiabá, Vitória e Criciúma. E o Corinthians ele precisa ganhar de Vitória e Cuiabá, no mínimo, se quiser fugir do rebaixamento. São 6 pontos que além de você ganhar, você tira de adversários diretos. Então, cara, na minha visão, o Corinthians, dos times que estão ali embaixo, é um dos que tem a tabela mais favorável até. O time agora ele vai ter o acréscimo do Memphis Depay, que só pode jogar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Então, cara, o Corinthians ele tem mais do que nunca priorizar o Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar esses jogos em casa aqui contra Inter, Atlético Paranaense e principalmente o Atlético Goianiense. Tem que pontuar, tem que dar alívio, tem que fazer vitórias. Porque o primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro são vitórias. E o Corinthians só tem 5. Isso aí pode cobrar muito lá na frente. No critério de desempate, por exemplo. Hoje o Corinthians está atrás de vitória por conta desse critério. Então o Corinthians ele precisa de vitórias. E nessa sequência de 5 jogos que vem agora, em que 4 são em casa, é essencial o Corinthians ele pontuar no mínimo 9 pontos. No mínimo. E agora realmente tá nas costas do time. O Corinthians ele tem futebol para bater de frente com todos os adversários que eu citei aqui. E para ganhar de muitos. O Corinthians ele apresentou futebol no segundo tempo contra o Botafogo de um time que não deveria estar nessa zona de rebaixamento. Esse time ele tem futebol para fugir da zona de rebaixamento com tranquilidade até. A matemática ela é complicada, só que o Corinthians ele tem desempenho. O Corinthians ele tem futebol para fugir da zona de rebaixamento. E se praticar esse futebol, e se tiver competência, vai conseguir as vitórias necessárias para realmente sair dessa situação aqui lamentável. Cara, o foco agora mais do que nunca é o Campeonato Brasileiro. Chegou na Sul-Americana? Muito obrigado, Sul-Americana. Foi um prazer disputar essa competição. Tchau. Vai lá, Fortaleza, vai pra semifinal. Tem que entregar a Sul-Americana, no mínimo agora, na minha visão. Tá na semifinal da Copa do Brasil, então são 2 jogos, pode até testar, pá. Mas o foco é o Campeonato Brasileiro. Ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil, não valem a pena se você é rebaixado no final do ano. E isso é muito sério. O Corinthians ele tem que reagir o quanto antes possível. E os próximos 5 jogos são verdadeiras finais para o Corinthians evitar o rebaixamento. Dos próximos 5 jogos, 4 são em casa. 2 são clássicos. E o Corinthians ele vai ter que mostrar força e futebol e pontuar, mais do que nunca, pontuar. O Corinthians ele pode, por exemplo, jogar mal esses jogos, só que o mais importante de tudo é pontuar. Se o Corinthians ele conseguir pontuar nesses 5 jogos, e mais importante, ganhar nesses 5 jogos, o time ele vai conseguir respirar bastante nessa luta contra o rebaixamento. O time ele precisa pontuar e mais do que nunca precisa vencer.
E agora o que nos resta realmente é esperar e ver se o Corinthians ele vai conseguir fazer isso. Porque apresentou desempenho e apresentou futebol. Só que agora falta apresentar vitória. Então, no mais é isso. Realmente, o futuro pro Botafogo, cara, eu vejo sendo muito mais tranquilo. O time, ele consegue jogar bem e quando tem um apagão, tem um craque pra resolver. Seja com o Luiz Henrique, seja com o Igor Jesus, seja com o Thiago Almada, seja com o Savarino, seja no banco com o Matheus Martins, com o Tiquinho Soares e por aí vai. Então, realmente, o time muito provavelmente vai terminar esse ano com algum caneco pra levantar. Já do lado do Corinthians, o verdadeiro título é se manter na primeira divisão nacional. O time ele apresentou futebol, como eu disse, no segundo tempo contra o Botafogo, de um time que ele consegue vencer, de um time que não deveria estar nessa situação de rebaixamento. O que falta realmente são os 3 pontos. E eu acho que o time ele vai conseguir esses 3 pontos. Eu acho que o Corinthians ele vai conseguir escapar da zona de rebaixamento. Só que eu achar é uma coisa, né? Os caras irem lá e praticarem esse futebol e vencerem é outra. E eu realmente espero que eles façam isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho, né, para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante e dessa forma você ajuda bastante o meu trabalho. No mais é isso e até o vídeo de amanhã.